Meu nome é Fernando Bini, eu sou professor de História da Arte na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Fui uma das pessoas agraciadas, né, da companhia do Franco Dílio, né, da amizade dele, ainda quando eu era estudante na Escola de Belas Artes. O Franco foi uma pessoa assim, excepcional, italiano, mas aquele italiano assim, que gosta de fazer amizade, de companhia. Chega a Curitiba meio por acaso, e a cidade é atrativa. Nós temos um outro exemplo do professor Guido Viaro também, queria ir para o Uruguai, já se enturmou, já conheceu o pessoal. Em Curitiba, naquele momento que ele chega, havia uma galeria de arte muito importante, aquela galeria Cocaco. E o pessoal todo, os artistas, os principais artistas do movimento moderno, contemporâneo, se reuniam nessa galeria. E o Franco vai fazer parte deste universo, né? Mas ele não fica só nesse grupo de artistas, ele vai trabalhar com todo mundo, vai conhecer Deus e o mundo. Desde, por exemplo, o prefeito da cidade era amigo dele, né? Na época, o Jaime Lerner, até nós que éramos estudantes de Belas Artes ainda, bastante jovens, né? Mas ele nos tratava como adulto, quer dizer, a companhia dele sempre foi muito importante, porque era um aprendizado. O Franco tinha o desenho nas veias, né? Eu lembro, às vezes, ele falar uma frase que se diz que foi do Apelles, né? O grande pintor grego, nenhum dia sem uma linha. Isto é, ele estava sempre desenhando e era gostoso vê-lo, né? Ele e o Poti, né? Muito parecidos. Desenhar na mesa do bar, né? Guardanapo de papel, qualquer papel era um suporte importante para o trabalho do Franco. A gente desenhos muito agradáveis, né? Quer dizer, sempre de figura, muita figura humana, né? Toda a obra do Franco se baseia na figura humana. A segunda experiência importante que eu tive com ele foi justamente no ateliê dele. Durante um bom tempo ele teve um ateliê de cerâmica, né? Que eu acho que é o grande pretexto que a gente tem aqui, né? Desse mural. Ele vai fazer um mural no Espírito Santo, com o Antônio Muti. Lá eu acho que ele aprende a fazer esses painéis de vidro, né? Vidro, ao mesmo de cerâmica colorida, né? Por ser italianos, o pai do Poti vai tê-lo como filho, né? Recebe na casa dele, tem, né, uma relação muito grande. Então aí, né, ele começa também a desenhar os seus murais. Só que eu tenho a impressão que o desenho do Franco vem lá de trás, lá do pai dele. O pai dele tinha uma ferraria e ele desenhava ou ampliava os desenhos para o pai. Daí ele vai fazer os murais aqui, ele vai viver com isso, né, dessa empresa, fazendo esse tipo de mural, né, de pastilha, mas também murais cerâmicos, né, desenhando na cerâmica. E depois ele começa esse tipo de mural, onde ele vai fazendo peça por peça, né, colorindo, queimando. Ele tinha uma técnica que dava certinho, porque o problema da cerâmica é que quando você queima, reduz o tamanho. Ele sabia como calcular aquela peça para que quando queimasse, desse certinho no tamanho. Quer dizer, por isso ele podia fazer esse tipo de mural, onde são milhares de peças, né, centenas de peças, né, colocadas uma sobre a outra, né, e que daí cria como se fosse realmente um mural de pequenas peças. Não, mas ele faz com peças enormes. Nesse momento ele começa a desenvolver o trabalho dele, começando com o desenho, né, mas ele inventa uma técnica de pintura. Já existia alguma coisa no mundo, mas a gente nunca tinha ouvido falar, que era pintar sobre fotografia. Isso é normal, né? Os fotógrafos antigos coloriam as fotografias, né, em preto e branco, mas no caso dele não, né? Ele desenhava e o desenho dele era muito pequenininho. Um fotógrafo amigo dele ampliava esses desenhos e ele pintava sobre o desenho, né? Então era sobre papel fotográfico, né? Ele vai desenvolver essa técnica e vai fazer uma exposição maravilhosa. E ali foi uma coisa assim impressionante, porque a exposição inteira foi vendida logo depois de aberta, né? Quer dizer, então isso prova, né, como ele era querido, né? Bom, aí começa então a expor, né, vai fazer exposições e decide, em 75, ele decide que o período dele de Brasil acabou, né? Então a gente foi mais ou menos, sei lá, uns 15 anos de Curitiba, esse período que ele viveu aqui. Fez amizades imensas e todo mundo que você falar, né, que conheceu o Franco sempre foi maravilhado. Eu acho que todo mundo que você conversar, que teve aquele período, né, que o Franco viveu aqui, foi agraciado, né, com a amizade dele. Logo depois que ele se mudou
que ele voltou para Dolčakva, né, que é a cidade natal dele, o Jaime Lerner foi visitá-lo, né, sem endereço, porque o Franco foi embora sem dar o endereço, né, mas sabíamos todos nós que ele tinha voltado para Dolčakva, que é a cidade dele. E diz que o Jaime chegou em Dolčakva, entrou na cidadezinha, a cidadezinha minúscula, né, entrou numa primeira rua e gritou, Franco! Né, já saiu uma pessoa da janela e disse, é qui, né, é aqui, né, quer dizer, para ver como ele era estimado, quer dizer, volta para casa e todo mundo sabe que ele está lá, né? O Franco era uma pessoa assim extraordinária. Por isso a importância da restauração desse painel, né? Eu também sou muito favorável à preservação do nosso patrimônio, da nossa história. Esse painel que a Silicon Engenharia está conservando, gente, é um painel maravilhoso, eu acho que merece toda essa conservação. Nós temos que preservar o nosso patrimônio. E o Franco deixou uma herança aqui, não só dessa maneira dele ser convivial, dele ter todo mundo que teve contato com ele ser amigo dele, mas ele deixou na cidade coisas assim, importantíssimas. Isso ele traz, né, acompanhado inicialmente pelo Poti, que também vai deixar um legado imenso, né? Ele acompanha esses anos fazendo grandes murais em prédios, instituições públicas, né? Então, gente, nós temos o cemitério municipal, acho que é a grande obra, a entrada do cemitério municipal é um mosaico dele. Esse legado é importantíssimo. E eu acho que o que a Silicon Engenharia está fazendo é importante na preservação da memória. E além do mais, a Silicon entra no pensamento da esposa dele, da Roseli. A Roseli sobreviveu ao Franco mais ou menos quase 10 anos, né? E esse período todo a Roseli trabalhou para que a memória do Franco não desaparecesse, né? Então, gente, parabéns, né? Parabéns à Silicon por estar fazendo esse trabalho de rememoração, de restauração, de preservação do patrimônio e também de que a gente relembre, né? Para mim foi uma felicidade imensa ter vindo aqui, lembrar do Franco, né? Isso é juntar algumas coisinhas, né? Alguns souvenirs dele. Eu tenho vários quadros dele, mas lembrar da amizade do Franco, né? E eu acho que fazer retornar e que as pessoas gostem, né, desse ambiente que vocês vão criar, né? E a gente poder estar ali conversando, batendo papo, tendo aquele mural maravilhoso como fundo.